Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do seu curso BIM. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho sobre famílias aqui no Revit, Vou passar para vocês aí um apanhado geral sobre o conceito do uso das famílias, quais são as diferenças entre, podemos dizer assim, as categorias de famílias que nós temos, como carregar famílias, como aplicar no seu projeto e como que a gente pode, por exemplo, também aplicar um plugin diretamente dentro do nosso arquivo do Revit para a gente ser direcionado diretamente para um site para baixar ali outros objetos como as cadeiras, portas, janelas e afins para a gente inserir aí no nosso projeto. Então o assunto de hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre famílias. Lembrando, pessoal, que essa aula em específico é apenas uma introdução, é apenas um comentário sobre o uso das famílias, porque no decorrer de todo o nosso curso, obviamente até a nossa última aula, a gente vai rever muitos assuntos, muitos conceitos de aplicação das famílias. Vocês vão ver que a gente vai trazer objetos para cá, a gente vai aplicando. Existem famílias que são objetos, que são realmente componentes. Nós já temos outras famílias que são de anotação, famílias que você consegue inserir textos, cotas. E existem também templates de famílias, ou seja, durante todas as aulas a gente vai voltar nesse assunto de famílias aí com certeza, tá bom? Bom, eu estou utilizando aqui, pessoal, o tema da aula 11 inicial. Eu havia comentado com vocês, se vocês quisessem, poderiam adiantar alguma coisa. E eu fiz aqui a inserção das paredes no nosso segundo andar, tá? Não tem muito segredo, eu coloquei as paredes cor clara, para a parte interna, e nas extremidades, ou seja, em todo o perímetro do segundo andar, eu coloquei aquela parede, que é o lado escuro e o lado claro para dentro. Sem muito segredo, dei a volta, não me preocupei com vãos de janelas, de portas e nada, porque o Revit ele é um programa inteligente. Vocês vão entender um pouquinho mais agora nessa aula, que ao inserir aí a família, ele já abre o vão, já coloca aí a porta com o batente, com a guarnição, com tudo certinho no local correto, tá bom? Então inseri aqui, conforme você já viu, não tem muito segredo, colocando aqui em 3D, eu aproveitei e fiz aí, obviamente, as paredes aqui do segundo andar, fiz aquela laje, que eu havia mostrado para vocês na aula anterior, e também já inseri essa paredinha aqui, que ela está dando um total de 52,5 centímetros, que é a que faz o entorno aqui da edícula, tá? Tá flutuando ainda porque a gente não inseriu os pilares. E aqui na garagem também, eu já coloquei, é uma paredinha que vai deixar depois o nosso telhado embutido. Depois eu vim aqui, na vista laje, olhando aqui de cima, e eu inseri um piso. Vim aqui no comando piso e inseri o piso que faz o contorno de toda a nossa laje. Depois a gente vai abrir aqui um vão para inserir a caixa d'água e também esses pedacinhos aqui, onde nós temos passando esse pilar que vai lá para cima como decorativo, na fachada aí do nosso projeto. Contudo, vocês podem observar aqui, no segundo andar, que bem aqui, em cima da nossa laje da sala, nós estamos aqui na parte de cima, tá? Aqui tem um vão aberto, tá? Eu não mostrei para vocês na aula anterior, tá? Eu abri o vão da escada, abri o vão dos banheiros, mas não abri esse vão. E em volta desse vão tem uma pequena lajinha também. Vamos ver qual que é a espessura dela. Vamos ver se a gente consegue ver no corte A. O desenho está para trás, então eu vou selecionar o desenho, como você já sabe, vir aqui, em camada de desenho, vou mudar para primeiro plano, para a gente ver o desenho, tá? Então tem aqui, um vão, tá vendo o vão passando aqui, e tem uma paredinha de 25 centímetros de altura, tá? Uma paredinha, literalmente. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Já criei a laje e eu quero abrir um vão agora. Como é que eu faço? Eu vou lá no andar que eu criei a laje, ou o piso, tá bom? Então, eu clico aqui. O piso já estando criado, então eu venho e seleciono, tá? Antes de selecionar, eu passo o mouse e vejo se é realmente esse elemento. Aparece ali do lado do cursor, o nome, piso genérico de 14, e aí eu seleciono. Tá? Observem que ele vai ficar todo azul, obviamente menos o vão da escada e menos os que estão no banheiro. Então ficou tudo azul. Com o elemento piso selecionado, eu vou vir aqui, pessoal,
na aba modificar pisos, no comando editar limite, ou seja, eu estarei editando então aquelas linhas cor-de-rosa novamente. Eu clico aqui, vocês vão observar que as linhas elas voltam a aparecer, ó, todas que estão aqui, e aí simplesmente eu venho, vou pegar um comando retângulo, e onde eu tenho o vão aqui, ó, eu clico aqui, tá? Ó, vou abrir o vão, vou vir obviamente até no limite da parede, ó, certinho, simplesmente isso, venho aqui, ó, e confirmo. Vocês vão observar agora, ó, que a gente tem lá um vão. Deixa eu colocar aqui em 3D. Aqui no 3D, pessoal, ó, eu não consigo ver o que eu fiz lá dentro. Eu posso fazer assim, ó, eu não seleciono nenhum objeto, eu estou na vista 3D, tá? Não seleciono nenhum, e aí eu desço aqui, ó, eu vou ter uma opção bem legal, que é essa daqui, ó, que é caixa de corte. Quando eu clico, vocês vão observar que em volta do desenho vai aparecer esse prisma aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é como se tudo que está aqui dentro eu conseguisse ver. Então, ao clicar nesse elemento, eu tenho pequenas alças que eu consigo, por exemplo, cortar a minha casa, ó, ver lá dentro. Ó. Eu vou passar um pouquinho da parede para que vocês vejam, ó. Olha lá. Então, eu consigo ver o que está acontecendo lá dentro, ó, sem precisar ir lá na vista corte. Tá bom? Eu vou pegar aqui de novo, eu vou clicar no elemento caixa de corte, vou colocar um pouquinho para cá, ó, tá? Vou ajustar essa daqui também um pouquinho mais para cá, essa para cá e essa para cá, ó, tá bom? Só que eu vou pegar o de cima, ó, e vou entrar para dentro da parede para mim poder ver a planta. Olha lá, que legal. Se eu quiser vir aqui através da View Cube, eu também posso, ó, tem aqui vista superior, eu clico, eu vou ver o que eu estou fazendo lá embaixo, ó. Então tá aberto aqui, ó. Colocando um pouquinho na vista isométrica, eu consigo vir aqui, ó, segurando o Shift e o scroll do mouse, ó, a gente consegue ver o que a gente está fazendo. Olha lá que legal. Então nós abrimos literalmente o vão aqui, ó, tá? E eu posso inserir a parede aqui também no 3D. Não é muito aconselhável, pessoal, mas dá, tá? Por exemplo, eu venho no comando parede. Deixa eu ver qual foi a medida que nós havíamos pego aqui. 25, né? Ó. Então, eu vou voltar para o 3D. Ó, vou clicar aqui em 3D, onde nós estávamos. E é uma paredinha de 25. Então, eu clico no comando parede. Vou pegar aqui, ó, pintura escura, pintura clara de 15, tá? E olha só, eu estou aqui no 3D, tá? Como eu comentei, não é muito aconselhável porque vai te atrapalhar um pouquinho, mas dá para fazer, tá? Não é nada assim de outro mundo. Agora um detalhe, pessoal. Eu vou clicar nos pontos de precisão, porque senão ele vai criar a parede lá em outro local que não tem nada a ver. Então eu venho aqui, ó, nesse cantinho, ó, ponto de precisão, vocês vão ver que a parede aparece ali, ó. Tá bom? Essa parede, pessoal, ela tá com 52. Então eu vou apertar o ESC e vou alterar aqui então, ó, a altura dela para 25. Enter. Agora sim, ó, pego aqui, venho com o comando, ó, vou clicar nesse ponto, a parede já foi criadinha lá, ó, bonitinha. Deixa eu só fazer a inversão dela, pessoal, porque senão a gente vai ter problema depois, tá? Ó, vou apertar aqui o ESC, vou clicar nela e para mim alterar, ó, se eu clicar aqui na barra de espaço, ela vai saltar para fora. Não tem problema, eu venho no comando mover, coloco aqui de volta nesse local, tá? Então, lado verde para cá, tá? Para depois a gente colocar os acabamentos corretos. Bom, estando aqui ainda nessa vista, eu posso pegar o comando de novo, as configurações já estarão todas pré-definidas. Pego um ponto de precisão aqui e vou orbitando, ó, com um pouquinho de cuidado. Opa, pam. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo que é um pouquinho mais difícil de manipular dessa forma? Por isso que eu sempre aconselho vocês colocarem na vista respectiva, ó. Deixa eu pegar um ponto de precisão exato aqui, senão a parede vai dar problema. Isso. Prontinho, ó. ESC, tá aí a parede inserida. Essa daqui, ó, tá invertida, então a gente vai ajustar ela. Seleciono, barra de espaço, ela inverteu. Agora é o seguinte, se eu mudar aqui, talvez ela vá trazer a outra junto, né? Vamos ver? Ó, vou clicar aqui, deixa eu tentar orbitar para que vocês vejam.
Isso, com um pouquinho de cuidado, ó. Tô com o comando mover, clico aqui, jogo para lá, ó. Tá bom? Ah, deu certo, ó, ficou legal. Tá? Então nós temos lá uma paredinha, ó. Obviamente isso daqui depois vai ter um guarda-corpo, né, protegendo, porque senão, né, corre o risco da pessoa cair lá embaixo, tá? Então é apenas uma parte para clarear, porque aqui na frente da casa, pessoal, ó, bem aqui, nós vamos ter uma parede cortina, então ela vai clarear tanto a parte de baixo da sala, como também aqui a parte de cima, como o hall que a gente tem aqui em cima. Outro detalhe também, quando a gente for inserir aqui a parede cortina, esse pedaço da laje aqui, a gente vai voltar lá no editar limite e vai tirar e limpar esse trecho, porque aqui basicamente é aberto esse vão, tá bom? Bom, tá aí então, ó, inserido essas partes do projeto. Se você quiser também, pode inserir um muro aqui. O muro não tem muito segredo. Se você vir aqui, ó, no corte A, você vai observar, olha que bonitinho, a paredinha já está inserida aqui, ó, no corte, olha que bacana. Se você observar, o muro ele tem 2,36 aqui, ó, pegando já nesse piso, né? Então, se você considerar ele a partir do radier, ó, vou pegar o comando de medir, daqui até lá embaixo no radier, ó, vai dar um muro de 2,51, tá bom? Então, se você quiser, pode já depois fazer esse muro também, tá bom? Vou voltar aqui para o 3D. Voltei aqui para o 3D e agora eu vou comentar com vocês a respeito de famílias aqui no Revit. Antes de mais nada, deixa eu pegar aqui, ó, a caixa de corte, pessoal, e vou deletar, tá? Para o objeto voltar ao normal. Eu não consigo selecionar esse elemento e simplesmente vir com o delete, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, na vista que eu estou, e aqui sim, ó, eu venho e desmarco, ó, caixa de corte. Ok? Aí o desenho volta ao estado original. Se eu colocar aqui de novo a caixa de corte, ela vai voltar ao tamanho original dela, né, ao tamanho grande que ela tinha aqui anteriormente, ó. Olha só, tá bom? Então, deixa eu apagar porque eu não quero neste momento. Então, vocês puderam ver, pessoal, que no decorrer aí das aulas, a gente veio criando paredes, normalmente não se preocupando, né, com aberturas, né, com portas, nem janelas, porque é o seguinte, o Revit, pessoal, ele está criando essas paredes como elementos físicos reais, com quantidade de materiais, com espessuras e tudo mais que você já viu. Na hora que eu insiro uma porta, ele elimina aquele conteúdo de concreto, aquele conteúdo de bloco, aquela argamassa, e abre o vão automaticamente e já insere o componente, já insere a família. Então entende-se o seguinte, vou colocar aqui no primeiro andar, a nossa planta do primeiro andar, nós temos famílias do sistema que são as famílias, por exemplo, paredes, por exemplo, um forro, um piso, telhados, pilares, vigas, que são elementos que são feitos na obra. Então a regra básica que você deve pensar é assim, esse objeto é feito na obra, é feito lá no local, em loco? Sim, então ele é uma família do sistema. Quando você traz um objeto, por exemplo, uma lâmpada, um guarda-corpo, uma arandela, uma luminária, isso é feito fora, é manufaturado fora da obra. É um objeto que pronto, que vai vir para a obra. Então, é uma família, você estará trazendo um objeto para cá. Então, entende-se o seguinte, que você pode editar as famílias que estão aqui no seu sistema e salvar dentro desse arquivo. E você pode trazer, então, famílias de fora também. Na hora que você faz a instalação do Revit, o programa já deixa alguns exemplos de famílias para vocês e alguns exemplos de templates de família. Porque é o seguinte, eu não vou entrar em muitos assuntos agora para não complicar muito, mas é assim. Na hora que você cria ou insere uma porta, essa porta também é um arquivo de Revit. Ou seja, também é um elemento que foi construído. A pessoa que fez ali o batente, que fez a fechadura, ela fez como estivesse construindo essa casa aqui, ó. Tá? Só que ela foi salva como uma família. Essas famílias, pessoal, que vêm de fora, nós chamamos ela de componentes. E as famílias que são feitas aqui na obra são chamadas de hospedeiro, tá? Eu acho que eu já até comentei isso com vocês, ou seja, se eu vou baixar uma porta, a porta só pode ser inserida no hospedeiro parede. Tudo bem?
eu não consigo inserir uma porta, por exemplo, lá no telhado, não consigo inserir uma porta no piso. Então o Revit ele tem essa inteligência de distinguir quais são os elementos que você precisa para cada determinado hospedeiro. Tudo bem? Pessoal, vejam só que maravilha a gente pode fazer com estas opções. Ó, eu estou aqui com o Radier e o projeto já feito. Eu vou selecionar a planta do AutoCAD, como você já sabe. Eu quero colocar ela em primeiro plano, tá? Tá para trás aqui do desenho, não tá? Ó, vocês se lembram que eu peguei esse elemento e tirei adjacente, não foi? Então, ó, não selecionei nenhum objeto, vou vir aqui, ó, subjacente, ó, nível base, nenhum. Eu vou colocar a planta do primeiro andar e aplicar. Ficou bem apagadinho aqui, ó, por causa do piso, mas a gente pode fazer assim, ó, vou selecionar o elemento piso, provisoriamente, botão direito, vou vir aqui, ó, ocultar, somente nesta vista, este elemento, tá bom? Ó, clico aqui, aí fica mais fácil, então, para a gente ver lá a planta do AutoCAD. Então, por exemplo, ó, aqui na área de serviço, eu tenho um elemento, ó, porta, não tenho aqui, ó? Então, pessoal, olha só que legal. Venho aqui, ó, na aba arquitetura, no painelzinho construir, porta. Pego uma porta. Esta porta, pessoal, bem como também as paredes, são famílias, tá? Só que são famílias que já estão salvas aqui nesse arquivo, porque veio no ato da sua instalação, mas é um elemento que vai ser inserido nesse hospedeiro, que é a parede. Tá bom? Então, eu vou pegar essa daqui, por exemplo, ó. E aí, na hora que eu passo o mouse, observem que está apagado. Quando eu trago para cá, o Revit já traz a porta para ser inserida. Olha só, eu vou trazer de forma que ela fique, obviamente, para esse lado. E aí eu clico. Observem que ele já abre, pessoal, ó, o vão automaticamente para nós. E observem também, ó, que tem essas alças aqui, onde eu posso clicar, a porta vai inverter para o lado de fora. Clicou, volta para o lado de dentro. Clicou aqui, a boneca fica, ó, colocada certinha para o lado de cá. Tudo bem? Então, pessoal, vocês puderam ver, né, que o objeto ele é inserido facilmente aqui, né, no Revit. Ou seja, na hora que eu trouxe a porta, né, como eu comentei, o próprio elemento aqui, a própria família, já abre o vão aqui, então, no caso da parede, tá? Então, olhando aqui, ó, na vista norte, ó, vou clicar aqui. Vocês vão observar, ó, que a nossa parte da casa construída, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho também cores consistentes. E vou colocar no nível alto, tá? Ó, então, a porta já foi inserida perfeitamente, né? Porque a parede ela é um hospedeiro e a porta ela é ali uma família, tá? Agora é o seguinte, né? De repente, na hora que você vir aqui, então, na hora de inserir, você pode vir por aqui e inserir, né? Obviamente, você vindo aqui primeiro, pegando esses elementos, eles já são famílias que estão dentro do arquivo, dentro do arquivo quando você fez a instalação do Revit. Se você vir aqui em inserir, ó, vindo aqui na abinha inserir, você tem a possibilidade também de carregar família. Como eu comentei, clicando aqui, ó, ele vai abrir a pasta Brasil. Dentro dessa pasta Brasil, você tem vários outros objetos também, como por exemplo, ó, eu vou pegar aqui portas. Vamos ver portas. Opa, deixa eu clicar. Então tá aqui, ó, específico do Brasil, porta externa. Então ele já te dá aqui vários outros modelinhos, ó, bacanas também, ó, vários modelos bonitos, alguns com 2 folhas, uma folha, né? Porta tipo camarão também, porta balcão, ó, maçaneta de porta, ou seja, a maçaneta já é uma família que vai ser inserida no hospedeiro porta. Então você tem vários modelinhos aqui, ó, bacana para você inserir. Então, a hora que você tiver um tempinho, vem aqui e dá uma olhada legal no que você tem aqui de objetos, né, ou componentes, tá? Aqui no Revit é mais conhecido como famílias, né, de portas, mas a gente fala que o objeto em si, ele é um componente, tá bom? E bem como lá no SketchUp, né, o outro software também de modelagem, lá existe uma rica biblioteca também de componentes, tá? Só que é um componente específico para arquivos de SketchUp. Um pouquinho mais para frente, pessoal, talvez lá para metade do curso ou no finalzinho, existe uma técnica também para você transformar componentes de SketchUp para utilizar aqui
no Revit também, tá? Ele tem um comportamento um pouquinho diferente, umas configurações que a gente precisa alterar, mas eu explico em detalhes para vocês e dá para você também trazer lá do conhecido Armazém 3D e também conhecido como 3D Warehouse. Tá? Então quando você tiver um tempinho, vem aqui, ó, nessa setinha você volta, você tem vários elementos aqui, ou várias, né, bibliotecas de famílias, ó, iluminação, arquitetura, olha só, externo, interno, então você tem aqui, ó, luminárias, né, abajur, pendentes, tem muita coisa. Esses que tem aqui, esse elemento amarelo em volta, ele realmente acende na hora que você pede para renderizar, é realmente uma luz, né, emite uma luz dentro do seu ambiente mesmo, dentro do projeto, e é realmente muito bacana. Contudo, vai chegar um determinado momento aí no seu projeto que essas famílias aqui serão insuficientes. Você vai ter que começar a procurar um pouquinho mais aí na internet, a procurar, né, objetos para você inserir no seu projeto do Revit. Então eu vou explicar para vocês agora um site oficial da Autodesk, né, um site aí bacana que eles disponibilizam ali milhares de objetos. Esses objetos são feitos por fabricantes e são objetos reais, tá? São objetos que podem ser comprados, né? Que são comercializados. Obviamente que a grande maioria desses objetos eles são vendidos, né? E disponibilizados lá nos Estados Unidos. Mas para efeito de projeto, para efeito gráfico, dá para você utilizar muita coisa aqui também nos seus projetos, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Eu vou minimizar aqui, vou pedir para que vocês abram aí o Google. E nós vamos entrar neste site aqui, ó, chamado BIM Object, tá? Ó, vou aproximar o zoom para que vocês vejam agora. Olha lá, bimobject.com, tá? Aí tem a versão em português, /pt-br, tá? E vocês vão sair aqui exatamente nesse site, ó, BIM Object, tem até o Cristo Redentor aqui, que é onde já está aí o site, né? Podemos dizer assim, traduzido para o português. Muito bem, então, a primeira coisa que você vai fazer nesse site aqui é se registrar. Se você não tem uma conta na Autodesk, então você vai criar uma conta aqui, eles vão pedir o seu e-mail, você vai criar uma senha e assim por diante. Obviamente, como você já é cliente ou já é usuário de produtos da Autodesk, então basta você utilizar o mesmo login que você tem na Autodesk. Então você vai clicar aqui, ó, em Registre-se, vai aparecer uma tela de login, tá? Ó, então aqui você vai colocar o seu e-mail e senha. Como, né, nós já somos aí usuários de produtos da Autodesk, basta você clicar aqui e aí você vai fazer o login através do seu cadastro que você já possui na Autodesk. Vou clicar aqui em avançar, você vai inserir a sua senha, a minha já está aqui no histórico, vou clicar em fazer login. Vocês vão observar, aqui está dizendo que o site BIM Object está querendo permissões para utilizar o seu e-mail que você utiliza na Autodesk, então você vai permitir, sem problema nenhum. Tá? Ele vai redirecionar novamente para o mesmo site que a gente estava e vocês vão observar que vai aparecer a nossa fotinha aqui no canto. Ó, olha lá, a fotinha aqui. Agora só tome um pouquinho de cuidado porque ele direcionou a gente para o site em inglês. Ó, tá aqui, ó, em inglês. Então a gente precisa alterar para o português, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, tá? E vamos colocar no que estava em português. Vamos ver se eu encontro ele aqui fácil. Vamos colocar assim, /PTBR Production, talvez seja esse aqui, ó. Tá? Só vou tirar a palavra Product aqui, ó, da frente. Porque aí a gente já vai na página principal onde a gente estava, tá? Ó. Então estou aqui, ó, no site oficial em português e eu estou logado aqui, Ailton Brito, tá bom? Esse site, pessoal, ele é muito bacana. A hora que você tiver um tempinho, dá um tempinho aí no seu horário do serviço, ou em sua casa, dá uma olhada aqui, tem muita coisa legal, muita coisa moderna, muita coisa bacana realmente para se ler e conferir aqui nesse site. Obviamente que este site ele sofre alterações periodicamente. Pode ser que agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, a interface aqui do site já mudou, mas o conceito dele é o mesmo. Você vai trazer para dentro do seu projeto centenas ou milhares de famílias. Lembrando que essas famílias, tá, eu já vou mostrar para vocês, são famílias do tipo, né, arquivo RFA. Também são disponibilizados blocos de AutoCAD. Por exemplo, você vai baixar uma janela, de repente essa mesma janela vem em família de Revit, também vem em bloco de AutoCAD e em alguns casos também vem em SKP, que é arquivo de SketchUp. Outros também para
3D Studio Max, é um site realmente bem legal. Para procurar, você vai vir aqui então, ó, procurar objetos BIM. Tudo bem? E aí você vai ter aqui milhares de objetos. Logo aqui em cima, na parte superior, ó, você tem elementos, né, AVAC, você tem construção, cozinha, olha só, eletrônicos. Então aqui tem uma infinidade de possibilidades, tá? Eu vou vir aqui, por exemplo, em portas. Olha só que legal, eu clico aqui, então ele vai fazer uma busca aí no mundo inteiro, né? Principalmente, como eu comentei, são marcas norte-americanas que realmente fabricam estas portas, tá? Pode ser que você encontre algumas daqui do Brasil, e aí fica até legal também, tá? Então você tem vários modelos, ó, com 2 folhas, 1 folha, com a fechadura aqui, ó, bem chique também. Ó, uma com o número, tá? Então fique à vontade, aqui você dá uma olhada legal no que você precisa para você inserir lá no seu projeto. O projeto que a gente está fazendo ali, pessoal, no curso, a nossa casa, ele tem um padrão, alguns padrões de janelas e portas trazido lá do projeto do AutoCAD. Mas a gente não vai seguir à risca, tá? Não precisa a gente pegar exatamente a mesma janelinha, a mesma porta e colocar lá. Então eu vou dar essa liberdade para vocês inserirem as janelas que vocês quiserem, as portas que vocês quiserem, aí no decorrer das aulas, tá? Aqui a aula de hoje é apenas um demonstrativo, mas aí nas próximas aulas eu vou colocar, pessoal, vamos colocar a porta X ou a janela assado. Aí vocês vão escolher, né? De repente falar, professor, não gostei dessa janela, eu vou para outra. Fique realmente aí ao seu critério, aí vocês vão entendendo o conceito durante as aulas, tá? Então, ó, você vai vir aqui, ah, gostei de uma porta. Por exemplo, essa daqui, ó, da Swiss Door. Você vai clicar aqui, ó, em adicionar aos favoritos, tá bom? Então, quando você quiser dar uma olhadinha, você vai ter uma página de favoritos, que aí essa porta já vai estar lá. Para baixar, você vai clicar na porta, vai surgir uma outra página. Alguns elementos dá para você já ver o 3D. Ó, esse aqui não dá para ver o 3D, ó, tá? Ele tem a opção de você mudar a cor. Por exemplo, você já pode baixar uma porta vermelha, azul, verde, ó, azul mais escuro, cinza, preta. Alguns aqui, ó, tem um botão que parece um comando orbitar, e aí você consegue inclusive ver o objeto realmente em 3D. Então aqui, ó, você tem uma descrição rápida, ó, a marca, né, para qual o setor do projeto, né, a data de fabricação, número e assim por diante. Se você quiser dar uma olhada, você tem aqui opções de links, relacionado, classificação, região e assim por diante. Logo mais aqui você tem alguns outros objetos parecidos com esse que você está tentando baixar, tá? Obviamente que todos os elementos que você vai baixar aqui são elementos oficiais, ó. Tem os seus respectivos sites, tudo bonitinho, tudo bem organizado realmente, tá? Aí para você baixar famílias para dentro do seu projeto, tá? Se você estiver morando nos Estados Unidos vendo esse vídeo, de repente a mesma porta que você baixar aqui, você tem a possibilidade de entrar no site, solicitar e realmente pedir para entregar essa porta no projeto que você estiver desenvolvendo, tá bom? Pessoal, muito simples, não tem segredo. Você vai clicar aqui, ó, em Download. Agora uma dica interessante. Estes downloads que você baixar, procure salvar, pessoal, numa pasta exclusiva aí no seu computador. Então você vai lá no seu computador, em documentos ou na área de trabalho, escreve uma pastinha assim, ó, minhas famílias de portas para Revit, tá? Cria então uma biblioteca muito legal para você ir armazenando estas famílias. Obviamente, né, pessoal, que não vai precisar você baixar milhares de portas nem janelas para dentro do seu computador, porque vai somente ocupar espaço, porque esses são objetos que estão em nuvem. Então sempre que você precisar, vem aqui no site e baixa, tá? Então não há necessidade de você acumular muita coisa no seu computador. O que eu estou querendo dizer é que deixe o seu arquivo organizado, porque aí sempre que você precisar, falar assim, ah, eu gostei daquela porta, assim, assim, assado, então ela já vai estar aí também disponível em algumas pastas do seu PC, tá bom? Então clica aqui em Download. Quando você clicar em Download, vai surgir uma outra janela flutuante e aí ela vai mostrar qual que é a extensão. Esta porta, né, ou esta porta em especial, ela só está como um arquivo RFA, que é arquivo de família do Revit. Em alguns casos pode ser que venha até 8 opções de programa, como eu comentei, 3D Studio Max, AutoCAD, SketchUp, né, outros softwares aí que trabalham com a inserção de portas, né, e projetos da construção civil. Tá? Nesse caso a gente deu sorte, então ela já serve para o nosso projeto lá do Revit, tá? Então você vai clicar aqui,
Aliás, você vai clicar aqui em cima, porque aqui você vai baixar o aplicativo. Eu já mostro na sequência como deixar esse site BeamObject já dentro do seu Revit, tá? Eu já explico na sequência. Então você vai clicar aqui, ó, em Download. Muito bem, já abri aqui a pasta tema da aula 11, que é a aula que a gente tá. Vou clicar aqui dentro e aí eu vou salvar essa porta, tá? Eu posso deixar o nome original ou eu posso colocar assim, pessoal. Ó, olha só, vou colocar assim, porta usuário, tá? Para a gente distinguir lá na hora de inserir. Então coloco o nome que eu quero, clique em salvar, o objeto já foi baixado, tá? Então o que vai acontecer? Lá no seu Revit, ó, vou voltar aqui no Revit, bem simples, pessoal. Ó, por exemplo, eu quero pôr uma porta aqui. Eu venho então, ó, estava aqui em arquitetura, tá? Venho em inserir. Toda vez que você vai trazer alguma coisa para o seu Revit, é aqui ó, na abinha inserir. Então você clica em inserir, carregar família. Obviamente que ele vai te jogar para a pasta Brasil. E aí você vai procurar na pasta onde você salvou, tá? No caso eu salvei no tema da aula 11. E aí você vai procurar dentro do seu computador, tá bom? Vou abrir aqui a pasta tema da aula 11. Muito bem, já coloquei aqui ó, tema da aula 11. E tá aqui ó, então, porta usuário. Olha que legal, mostra inclusive a miniatura. Clico em abrir. Agora o que vai acontecer? Esta porta ela foi feita no ano de 2015 e o Revit está transformando ela para o Revit 2019, que é o que a gente está utilizando. Observem que a porta não veio aqui para me inserir. Ela veio para dentro do meu arquivo, para dentro do arquivo chamado projeto de sobrado, para o arquivo que a gente está trabalhando, tá? Contudo, na hora que você vir aqui em arquitetura e clicar no comando porta, ela já vai aparecer aqui no seletor. Olha só, clico em porta ou atalho DR, olha ela aqui, ó, porta usuário. Possivelmente já veio outras medidas, ó, vou clicar e aí veio aqui, ó, porta usuário e vieram todas essas medidas aqui, ó. Olha só, AM20, AM21, AM21 um pouquinho maior, então tem todas essas medidas, você clica aqui, o comando está selecionado, você vem, ó, olha aí que legal, pessoal, a porta que a gente trouxe, essa inclusive já vem com a maçaneta, olha que bacana. Então você encosta na parede, clica sem medo nenhum, né? Depois você vai apertar o ESC, na hora que você selecionar essa porta, você pode mudar o sentido dela aqui, ó as setinhas aqui em cima. Clico aqui, ó, aí fica exatamente no sentido que é o nosso projeto. Ela está um pouquinho menor em relação ao que está o projeto original, mas é aquilo que eu comentei agora com vocês. Não há necessidade de a gente seguir à risca o que está aqui, tá? A gente vai colocando aí realmente o nosso gosto e o que fica legal para o nosso projeto aqui no Revit. Legal? Então vamos dar uma olhadinha na elevação para a gente ver. Vamos colocar no 3D. Acho que é melhor a gente ver no 3D, que a gente vai ter uma ideia legal, né? Tá aqui atrás, ó, as duas portinhas que a gente colocou. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Então essa que a gente trouxe, ela já tem, ó, a maçaneta, ó, e a fechadura aqui, olha que legal. Bonita, né? Bacana aí a porta. Tem um acabamento mais escuro aqui na parte de baixo, bem legal mesmo. Bom, vou voltar então aqui para onde a gente estava. Então você entendeu que dá para fazer o uso da biblioteca das famílias, dá para você baixar então lá do site BeamObject. Mas de repente você não quer ficar indo toda hora lá no site, né? E baixando essas famílias. Então dá para você trazer o aplicativo BeamObject para dentro aqui do seu Revit. Vamos ver como é que funciona? Vou minimizar aqui novamente. Vou voltar aqui para a página inicial. Tá? Então, quando você tiver um tempinho, como eu comentei, faz uma visitinha aqui, ó, olha o que você tem, ó, eletrodomésticos. Tem muita coisa legal, ó, 2.442 famílias, né, ó, 86 marcas, ou seja, então tem muita coisa ainda que é novidade. Muitos fabricantes ainda estão se adaptando a esse site aqui, então, consequentemente, e com o tempo, cada vez mais terá aí objetos, tá? Para você trazer para dentro do seu projeto. Bom, para inserir então o BeamObject no Revit, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, em APPS, né, ou aplicativo, BeamObject Apps, tá bom? Você vai clicar aqui. E aí você vai observar que logo aqui, bem do lado, ó, você vai ter, como eu comentei, o site pode ser que mude a interface, mas não tem muito segredo, é aqui, ó, BeamObject App para Revit. Você vai clicar, tá bom? Ele vai começar a solicitação aí para o download. Vamos deixar ele pensar um pouquinho.
Ó, ele tem esse mesmo aplicativo para SketchUp, para ArchiCAD, para AutoCAD, para Vectorworks aqui, ó. Então é um aplicativo bem legal realmente. Bom, quando eu cliquei aqui, então vocês podem observar que a página aqui do lado já apareceu, ó. Então eu clico aqui, ó, para iniciar o download, ó. Ele vai carregar o arquivo, que é um instalador, né, primeiramente. Olha só, ele vem a versão aqui, ó, 64 bits e por padrão ele vem com a cor, aliás, perdão, com o idioma, né, aqui em inglês, tá bom? Não tem muito segredo, ó, tá aqui a opção, ó, Free Download, é totalmente grátis, tá? Você pode clicar aqui, ó, tranquilamente, Download. Ele vai pedir para você se conectar à conta da Autodesk novamente, vamos verificar. Isso, olha aí, ó, apareceu a conta da Autodesk, né? Já tenho a conta, já tenho a senha, tudo tranquilo, então possivelmente o download já vai ser iniciado, tá? Ó. Eu vou salvar aqui, ó, na pasta tema da aula 11, pessoal, mas possivelmente aí no computador de vocês não vai funcionar. Então você tem que realmente vir aqui no site, baixar tudo certinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar na minha área de trabalho e aí você baixa da forma que você quiser aí direitinho no seu computador, tá? Vou clicar aqui em salvar. Olha só, tá vindo o arquivo, ele tem um tamanho aqui de 257 megabytes, ó. Então é rapidinho aqui, já tá baixando, eu já mostro para vocês. A instalação não tem muito segredo, bem tranquilo. Agora só uma dica importantíssima do professor. No momento que você estiver fazendo a instalação aqui, ó, do BIM Object, salve os seus arquivos de Revit, fecha os seus arquivos, desliga o Revit, faz a instalação e depois você reabre. Tá bom? Então eu vou fazer isso agora. Ó. Eu vou vir aqui, tá como tema da aula 11 final, inserimos essas duas portinhas. Olha só, vou salvar o arquivo e vou fechar o Revit. Tudo bem? Fechei. Agora, o arquivo já foi baixado. Vou abrir aqui a minha pasta área de trabalho. Muito bem, olha só, tá aqui na área de trabalho, eu criei uma nova pastinha para ele. Tá aqui o instalador, não tem muito segredo, basta você clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção instalar, tá? Vai pedir aí autorização, usuário de conta do seu Windows, tá? Tá aqui a opção então, ó, para instalar agora. Vamos clicar e ele está instalando bem rapidinho, não tem demora. Você vai confirmar aí com as contas do usuário do Windows e vai começar aqui então o instalador, tá? Lembrando que o Revit está desligado, isso é importante, tá? Olha lá, sucesso, foi instalado o produto corretamente, tá? Clica aqui em Close e agora nós vamos abrir o Revit então novamente, ó. Vou clicar aqui para iniciar o programa e vocês vão observar lá na parte superior que nós já vamos ter então esse aplicativo, né? O app aí do BIM Object instalado no nosso Revit. Aí lá por dentro aqui do próprio Revit você já consegue fazer o seu login, já consegue baixar então as famílias, né? Baixar blocos e tudo que for necessário aí realmente para o seu projeto, tá bom? Eu vou colocar aqui onde nós estávamos, tá? No final, tá carregando então o arquivo. Vamos dar um tempinho. Prontinho, ó. Vocês vão observar aqui em cima que nós tínhamos a aba arquitetura, todas as abinhas e olha aqui, ó, BIM Object, tá? Então quando você clicar, ó, você já tem aqui vários botões, tá? Não vou explicar um por um, tá, pessoal? Você tem muitas coisas aqui, informações, atualização, propriedades, tá? Tudo direitinho. Como eu acabei de entrar no site da Autodesk e fiz o login, então meu nome aparece aqui em cima, ó. Então observa que o seu nome está aparecendo aqui, ou o seu e-mail, e aí você vem aqui, ó, em Browser, tá? Quando você clicar aqui em Browser, praticamente vai abrir a mesma janela que você tem na internet, aquela interface que nós entramos lá, tá? Ó, ele vai pedir para se logar de novo, né? Para manter logado, a gente loga aqui sem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui a minha conta, avançar, pediu a senha, fazer login. Vamos ver se eu não esqueci a minha senha, né? Então ele já vai colocar. Como eu não cliquei no botão aqui, ó, permanecer conectado, então ele acabou pedindo aqui novamente. Permitir o mesmo processo que a gente fez antes.
e aí ele vai abrir aqui, ó. Aqui é mais algumas solicitações de acesso também. Vamos clicar aqui, ó, em Allow Access, né, seguir aí os acessos. Então ele vai abrir agora sim, né, a página do BIM Object. Tá? É interessante já deixar esse aplicativo aí dentro, pessoal, do seu Revit. Né, como eu comentei, fica realmente mais fácil, né, a busca e a inserção de famílias para dentro dos seus projetos. Tá? Tá carregando aqui um pouquinho, vamos esperar. E a gente já está então finalizando aí a nossa aula. Lembrando, pessoal, que esse assunto de famílias é um assunto muito abrangente. Eu vou voltar depois e comentar com vocês mais para frente, tá? Vou clicar aqui, ó, imobiliário. Então tem muita coisa ainda para falar, tem muita coisa para ser inserida no projeto. Tem diferenças de objetos que vão no telhado, diferenças de objetos que vão em um piso, tá? Então tem muito assunto legal para falar com vocês aí a respeito de famílias. Olha que legal, tem alguns armários aqui, coloridinhos, bacana, tá? Tudo daquele mesmo processo. Você clica aqui, ele vai ser baixado para dentro do seu arquivo. Depois que ele foi baixado, você traz então aqui para dentro do seu projeto, tá? Quando você quiser uma porta, família de porta, você tem que vir no comando porta. Quando você quiser janela, tem que vir em janela. Quando você quiser um mobiliário ou algo nesse sentido, é componente, tá? Depois você tem colunas também, telhados, forro, ou seja, cada elemento pertence a uma família diferente aqui no Revit, tá bom? Meus amigos, então muito obrigado, aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula, pessoal, nós vamos começar a falar sobre comandos de modificação, que são estas opções aqui, ó, onde nós temos todos esses comandos modificar, tá? Então tem muita coisa legal aqui para aprender, muita coisa interessante para a gente continuar então a aplicar essas ferramentas aí no nosso projeto, tá? Pessoal, então muito obrigado mais uma vez pela atenção. Aguardo vocês aí, hein? Firmes e fortes na próxima aula. Tchau, tchau, meus amigos.